Fala, rubro-negro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal, né? Mesmo que você não se inscreva, não comente, nem toque o sininho, você é muito bem-vindo aqui. É um grande prazer em ter, né, você aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu tô tem alguns dias, no jogo contra o Vasco, o último jogo eu não fiz o vídeo, né? Que eu estava com problema no computador e estava trabalhando, então não deu para fazer esse vídeo, foi muito corrido para mim. Bom, mas agora voltei, estou aqui, vamos falar sobre um pouco sobre o jogo do Fluminense, né? Bom, Fluminense e Flamengo, né? Jogo de quarta-feira. Mas vamos lá para a escalação do time. Vamos lá, o Fluminense teve aí Fábio no gol, Guga na lateral direita, Inácio, Thiago Silva na dupla de zaga, Fuentes na lateral direita, Martinelli e Otávio como volante, Serna, Arias e Canóbio como são meias, né, meio atacante, e Cano lá na frente, lá ele. E no Flamengo tivemos Rossi no gol, Wesley lateral direita, Alex Sandro na lateral esquerda, Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zaga. Dupla de volantes, Pulgar e De La Cruz. O trio ali de meia, né? Meio atacante, tivemos o Gerson, De Arrascaeta, Plata e lá na frente Luiz Araújo, né? Agora vamos para as substituições. Vamos falar só sobre o Flamengo. Tivemos aí o Juninho entrou no lugar do Plata. Tivemos o Matheus Gonçalves no lugar de Arrascaeta, Everton no lugar de De La Cruz, Alan no lugar de Pulgar, Varela no lugar de Alexandre. O Everton veio caindo um pouco de produção, né, cara? Mas acho que ele precisa ser um pouco mais lapidado. É novo, né? E vamos. O Matheus Gonçalves no final do jogo não fez muita coisa. Ele é um bom jogador, mas não fez muita coisa, né? O Juninho, ele entrou, fez tipo assim, pelo período que ele ficou, ele foi bem. Ele lutou bastante, né? Bem combativo no jogo. Ele fez algumas faltas. Ritmo de jogo tá faltando. Acho que é só isso, cara. Que ele é bom. Pelo menos na questão de chute. Aquele lance que ele. O primeiro lance dele de chute, né, que ele deu de frente pro gol ali, se entra, ia ser um golaço. Se entra, né? Se não existe, na verdade, né? E o Varela fez o papel ali que tinha que fazer, mais nada. O Alan entrou também praticamente no final do jogo, não teve muito tempo para fazer alguma coisa. E agora vamos lá para estatística, né? Bom, tivemos aí no primeiro tempo, posse de bola, 50%. Aqui tá, não bateu uns 51, 49 para o Flamengo. Não, 51 para o Flamengo, 49 para o Fluminense, 52, mas arredondaram aqui, né? Tentativas de gol, 7 para o Flamengo, 7 para o Fluminense. Chutes no gol, 2 do Flamengo, 2 do Fluminense. Chutes para fora, 3 do Flamengo, 2 do Fluminense. Chutes bloqueados, 2 do Flamengo, 3 do Fluminense. Escanteio, 6 do Flamengo, 4 do Fluminense. Defesas do goleiro, 2 do Flamengo, 1 do Fluminense. Impedimento, 1 do Fluminense. Faltas, 6 do Fluminense, 8 do Flamengo. Cartões amarelos, 2 do Fluminense e 1 do Flamengo. E passes, né? Passes foi interessante. Um passe, o Fluminense teve 215 passes. Desses 215, 182 foram passes certos. Isso é o 85% dos passes do Fluminense. O Flamengo teve 240 passes, 195 foram passes certos. Isso foi 81% dos passes. Interessante, né? O Fluminense teve mais passes certos do que o Flamengo.
Bom, nesse primeiro tempo, depois a gente volta a falar. Vamos para o segundo tempo. Segundo tempo, posse de bola foi bem parecida também. Vamos lá, tentativas de gol. Posse de bola 50-50, né? Tentativas de gol. O Flamengo teve um a mais, foi 7 para o Flamengo, 6 para o Fluminense. Chutes, 3 para o Flamengo, 2 para o Fluminense. Chutes para fora, 1 para o Flamengo, 1 para o Fluminense. Chutes bloqueados, 3 do Flamengo, 3 do Fluminense. Escanteios, 4 do Flamengo, 3 do Fluminense. Defesas do goleiro, 1 do Flamengo, 2 do Fluminense. Impedimentos, 0-0. Faltas, 8 do Flamengo, 13 do Fluminense. Cartões amarelos, 5 do Fluminense. Passes, né? Vamos lá para os passes. Vamos lá, o Fluminense teve 221 passes, 177 foram passes certos, 80% dos passes. Aqui o Flamengo melhorou muito no segundo tempo, né? Então tivemos aí 253 passes do Flamengo, 226 passes certos, foram 89% dos passes do Flamengo. Agora no total, né? Posse de bola, 50-50. Tentativas de gol, Flamengo teve 14, Fluminense 13. Chutes no gol, 5 do Fluminense, 5 do Flamengo, 4 do Fluminense. Chutes para fora, 4 do Flamengo, 3 do Fluminense. Chutes bloqueados, 5 do Flamengo, 6 do Fluminense. Escanteio, 10 do Flamengo, 7 do Fluminense. Defesa do goleiro, 3 do Flamengo, 3 do Fluminense. Impedimento, 1 do Fluminense. Faltas, 16 do Flamengo, 19 do Fluminense. Cartões amarelos, 1 do Flamengo, 7 do Fluminense. Passes, total de passes, deu aqui, né? Fluminense foram 436, 359 foram passes certos. Isso deu 82% dos passes do Fluminense. Do Flamengo, 493, 421 foram passes certos. Isso foi 85% dos passes do Flamengo. Bom, vamos lá. Cara, foi um jogo interessante, né? O Flamengo, no início, teve o gol do Everton, né? E então o jogo se desenrolou aí. O Fluminense entrou meio na expectativa, né, de como seria o jogo. O Flamengo partiu para cima, fez o gol. Cara, não vou falar que foi um gol lindo, mas foi um gol muito importante para o Flamengo, que deu uma segurança um pouco maior para o Flamengo, né? Aí o Fluminense começou a crescer no jogo. O Fluminense no primeiro tempo foi bem melhor do que o Flamengo. O pessoal pode falar o que for. O Fluminense foi melhor que o Flamengo. Isso eu tenho que admitir. E o Felipe teve que, nos 25 minutos, ele teve que organizar um pouco naquela parada técnica, teve que organizar um pouco o time e segurou até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense foi um pouco abaixo porque o Felipe ele percebeu, né, que o Fluminense com os dois, por exemplo, o Martinelli que saía para fazer a marcação tanto no De Arrascaeta quanto no Plata, deixava o Otávio sozinho. Então o Felipe, o que ele fez? Ele preencheu o meio de campo. E isso deixou uma abertura no meio de campo onde o Fluminense estava tomando na cabeça. Isso é interessante, que o Felipe fez essa leitura e o Flamengo cresceu muito no jogo. Eu acho que a gente pode tirar de lição nesse jogo e uma coisa interessante que está acontecendo. Os times que jogam contra o Flamengo jogam com muita vontade de querer ganhar e com muita agressividade, beirando a violência. Eu creio que seja não só beirando a violência, mas partindo para a agressão mesmo. Que eles bateram muito. O Flamengo é um time que faz falta? É um time que faz falta.
Mas a falta do Flamengo é basicamente um revide. Você pode analisar o Pulgar, né? Se alguém tomar uma porrada, se alguém do time adversário der uma porrada, pode ter certeza que o Pulgar vai dar uma porrada nesse cara. Isso é óbvio. Pode analisar todos os jogos. Por exemplo, o Plata tomou uma porrada, o Pulgar vai lá e deu uma porrada no cara que deu no Plata. O Gerson tomou uma porrada, o Pulgar vai lá e dá uma porrada no cara que deu no Gerson. É fato, já não é de hoje que eu vejo isso. Bom, então, o Luiz Araújo foi um bom jogador. Ele não, cara, o Luiz Araújo, eu acho que pro jogo todo, ele é um cara interessante, mas não entra com a mesma precisão, com a mesma pressão que entra quando ele entra no segundo tempo. Eu acho que falta um pouco da dosagem dele. Foi um bom jogo dele, mas eu acho que ele falta um pouco de dosagem dele, dosar um pouco essa agressividade com visão de jogo e análise um pouco, parar um pouco e estudar o jogo naquele momento e partir para cima. É questão de tempo, né? Acho que o Felipe Luiz trabalha bem isso, mas ele entendendo isso, ele vai, cara, esse cara vai arrebentar. Outro, Arrascaeta. Arrascaeta, ele tá. Tem jogos, cara, que o Arrascaeta é um jogo de um lance. Esse jogo, ele parecia que ele estava meio travado, né? Ele não estava o Arrascaeta que a gente via dos tempos atrás. Ele está se esforçando, está vindo bem, está jogando bem. É claro, pela evolução eu estou gostando. Ele veio de uma operação, de um complicada. O Plata, cara, o Plata eu não posso falar do Plata. Caramba, para mim o Plata é o Berrio 2.0. Ponto, falei. Eu não vejo o Plata como um Cebolinha. Ele é muito brigador. Lembra do Berrio? Muito brigador, muita correria, mas em termos de habilidade, não chega aos pés nem do Michael, para você ver. Eu ia falar do Cebolinha, mas para mim, em termos de habilidade, ele não chega aos pés do Michael. O Michael está de 10-0 em termos de habilidade, dá de 10-0 no Plata. Mas é um cara muito esforçado. É bom pro elenco? É bom pro elenco. Mas o De La Cruz, ele foi um cara que foi muito importante por ele cumprir funções ali. Ele cumpriu a função que Felipe Luiz queria e ele cumpriu bem. Pulgar, sensacional, saiu morto do jogo, morto. O Alexandro saiu também cansado, ele estava um bom tempo sem jogar, né? E veio jogando aquele feijão com arroz, fazendo o que tem que ser feito e, e, e correria, né? Teve que correr. E por isso que ele se cansou bastante. O Fluminense, ele fez isso. O Fluminense teve muita posse de bola. O Fluminense teve muita pressão. Só não foi tão objetivo nas suas conclusões do gol. O Léo Pereira, cara, a dupla de zaga não tem muito o que falar na dupla de zaga, né? Que, cara, pode ser Léo Pereira e Léo Ortiz, como pode ser Danilo e Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira, que os caras são fenomenais. O Léo Ortiz jogou muito bem, o Léo Pereira jogou muito bem, apoiando ali. Você via muito essa triangulação ali entre De La Cruz, Léo Pereira, Alexandro, o Léo Ortiz também com Wesley, Pulgar. Você via muito isso, muita triangulação ali. As saídas de bola, né, os toques de bola, o Flamengo vinha muito de trás, puxava muito o Fluminense para o campo. É um jogo arriscado, é o que o Felipe Luiz falou. É um jogo arriscado. Ele puxava, você pode ver, puxava muito o Fluminense. O Fluminense tem uma diferença, porque, queira ou não, o Mano, ele é um cara experiente, né? Ele é da escola gaúcha, sabe bagunçar o meio de campo, sabe segurar, sabe travar o jogo.
Então o meio de campo do Fluminense não ficou tão exposto como dizem, não, cara. Eu não vi isso não. Tanto que há uma dificuldade muito grande do Flamengo sair da bola. E muitas das vezes o Rossi tinha que dar um chutão para frente. Não vem com essa de falar que é um chutão igual o Liverpool faz. Não é, não. O Flamengo está se aprimorando, não é isso. Pegar essa bola, dar um chute lá para frente, porque é interessante, quando você puxa o adversário para sua defesa, fica um espaço vago lá. O chutão vai vai passar por cima dessa barreira. Ponto. Mas isso é treinado. O Flamengo é tempo que pega. O Flamengo tá, tem essas duas opções de sair tocando, que acontece muito com o Flamengo, ou esse chute. É arriscado, mas é o que o Flamengo faz. E o Wesley, né? O Wesley, cara, foi fenomenal ali. Não tem o que reclamar. Teve um furo dele ali, mas um furo que não teve tanto problema. Acho que ele foi dar um chutão e errou. Meio Karate Kid, sei lá. Jack Chan, sei lá. Mas só que não teve problema, não teve perigo de gol ali. Cara, ele é fenomenal. Tá crescendo muito. E, lamentavelmente, vai sair do Flamengo. Não tem como segurar esse garoto, não. Bom, o Fluminense, né? O Fluminense ele foi muito agressivo e muito mais ofensivo do que no último jogo. O último jogo o Fluminense travou o time, não deixou jogar e não jogou. Esse não. Esse ele ele abriu um pouco mais, porque eu creio que ele entendeu que ele tinha que fazer o resultado primeiro. Se ele não fizesse o resultado, o segundo jogo seria aquele jogo de um gol e eles poderiam tomar. Então eu acho que ele se arriscou mais nesse jogo. No segundo, se eles ganhassem esse jogo, poderia ter certeza que no segundo jogo eles iam fazer o mesmo jogo que foi feito lá atrás, no último jogo do Flamengo e Fluminense. Pode ter certeza. Então, foi um jogo pegado, foi um jogo meio chato de se ver em algumas horas, e o outro bem interessante porque teve momentos lá e cá, foi interessante, jogo muito bom o jogo. E o jogo para mim, cara, acho que tá um pouco aberto. É um jogo que vai fazer com que o Fluminense tenha que sair para o jogo, tenha que buscar a vitória. Para ganhar o jogo tem que ser de 2 gols de diferença. Acho que 1 gol de diferença vai para pênalti, se não me engano. Então é isso aí, o jogo está aberto, bem aberto. O Flamengo tem que tomar muito cuidado. Eu creio que o Flamengo vai jogar de uma forma não de contra-ataque, né? Mas é isso aí. Vamos pro próximo jogo. O próximo jogo será no domingo, às 4h30, 4h, 4h30 da tarde. E espero que sairemos de lá. Espero que a gente saia de lá campeão e que seja um belo jogo. Então é isso aí. Mais uma vez, saudações rubro-negras e até lá. Valeu, obrigadão aí.